Vamos então falar sobre o fechamento do balanço. O fechamento do balanço, ele precisa traduzir a realidade da empresa no mês. Realidade no último dia, tá certo? Ou seja, o balanço nada mais é do que uma foto da empresa no primeiro dia, na verdade, no último dia do mês, tá certo? Saldo do caixa. Aqui é o saldo do caixa no último dia do mês, ou seja, então se eu estou fazendo balanço de março, qual que era o saldo do caixa no último dia? Se eu for lá no controle gerencial, pego o movimento de caixa, o saldo final no último dia é o saldo que está no balanço. Esse valor tem que ser coerente também com o movimento lá do banco, ou seja, abrir o extrato da empresa, eu vou encontrar esse valor também enquanto saldo do banco. Portanto, o primeiro ponto é saldo do caixa. Contas a receber. O contas a receber também eu devo verificar isso lá no controle gerencial. Observe o quanto que o controle gerencial é importante. Se ele estiver errado, nada fecha. Qual que é o saldo acumulado? Tá certo? O valor do contas a receber ele está nessa coluna. Tá certo? É o valor que está nessa coluna, contas a receber. Estoque. Quem tem essa informação é logística. Aqui está estoque de matéria-prima, nós não temos matéria-prima, nós temos estoque de produto acabado, também não somos indústria, nós só temos estoque de mercadoria. Todas as nossas empresas são comerciais, então eu coloco sempre estoque de mercadoria. Onde verificar esse valor? Pergunte para a logística. A logística vai olhar no inventário. Então, se eu pegar lá no exemplo exercício 4, né? Se eu pegar aqui o valor do inventário, esse é o inventário de fevereiro, o inventário de janeiro, no exercício 4, né? Então, esse saldo, o saldo do inventário, é o valor que eu tenho de estoque no balanço. Esse valor aqui, ó, tem que ser o mesmo valor que está aqui na análise do estoque, observe. O inventário de março, 1.250.000 no exercício 4. Aqui, 1.250.000 também no exercício 4, tá certo? Então, o valor do inventário, que é o mesmo saldo final, no final da análise do estoque, é o valor que deve estar contido dentro de estoque de mercadoria. Normalmente, nós não temos investimento, mas se a empresa tiver colocado algum valor investido, né? Observe financeiro se eu estou com dinheiro parado em estoque. Ao invés de deixar o dinheiro parado em estoque, eu deveria fazer investimento, né? Então, se eu entrar aqui, ó, em investimento, eu posso fazer investimento, tá certo? Eu posso entrar aqui, vou entrar numa empresa aqui qualquer, classe A. Se eu entrar aqui na classe A, eu posso fazer investimentos, tirar o dinheiro e aplicar o dinheiro em CDB, letra de câmbio, poupança, tesouro direto. Eu posso pegar o dinheiro da empresa e fazer a aplicação. Observe se eu estou com dinheiro parado na conta. Não era para eu ter dinheiro parado na conta, tá certo? Então, verifique isso. E havendo dinheiro investido, ele estaria aqui dentro de investimento. A empresa comprou bens, mesa, cadeira, computador, devo colocar aqui o valor referente aos bens que nós compramos, as mesas e cadeiras. E repito, se nós não compramos, precisamos no mês de abril agilizar isso com a logística, precisamos imobilizar a empresa. Depreciação é o valor que você calculou lá na DRE. Na DRE, nós temos aqui o valor da depreciação. O detalhe é que essa depreciação aqui é acumulada. Então, se eu estou no mês de março e eu já fiz a compra do imobilizado no mês de março, a depreciação aqui é só de março. No mês de abril, é março e abril. No mês de maio, é março, abril e maio, ou seja, valores acumulados, tá certo? Diferido, normalmente nós não temos nada a colocar aqui. Total do ativo é o somatório, então, de normalmente saldo, contas a receber, estoque de mercadoria, investimento se tiver
bens imobilizados menos a depreciação. Observe que a depreciação é negativa. Menos depreciação vai me dar o total do ativo. Vamos para o passivo. Fornecedores de estoques. O que eu estou devendo para fornecedores? Só você ir lá, dentro de controle gerencial, contas a pagar, fornecedores de estoque. É o valor que está aqui, ó, acumulado de estoque. Esse valor é o valor que vai estar, o valor aqui final, total a pagar de fornecedores de estoque, é o valor que deve ter lá no balanço. Então, lá no balanço, eu tenho aqui fornecedores de estoques, salários e encargos a pagar. Aqui ele está somando não só o salário, mas também somando o INSS, o FGTS, o Prolabore e o INSS sobre o Prolabore. Eu devo somar todos esses valores e colocar aqui. Onde é que esses valores estão? Estão lá no contas a pagar. Então, eu entro aqui dentro do controle gerencial, contas a pagar despesas, e eu vou identificar quem que são esses. A folha de pagamento, INSS de funcionários, FGTS de funcionário, Prolabore, INSS Prolabore. Tudo isso que tiver a pagar, significa que eu não paguei, deve ir lá para o balanço. Tudo que é DPS, despesas com pessoal, tá certo? Então, deve vir aqui para contas a pagar no balanço, todas as despesas com pessoal, tá certo? Impostos a pagar, aqui é o Simples Nacional. Então, eu tenho que ir lá no contas a pagar, os impostos aqui, ó. Eu tenho um Simples Nacional aqui, tá certo? Eu tenho que identificar que impostos são esses que estão a pagar, ou seja, que eu não paguei, a data de pagamento é no mês de abril. Então, o Simples de março vence em abril. Então, eu não paguei ele ainda. Ele está lá no balanço, no contas a pagar. Despesas fixas a pagar, também lá no controle gerencial, né? Repito, se o controle gerencial estiver errado, nada fecha. Quais são as despesas de março que vencem em abril? Tá certo? Quais são os valores da despesa de água, luz, energia, condomínio, papelaria, tudo que não tem data de pagamento. O somatório desses valores precisa estar aqui no balanço. Despesas fixas a pagar. Despesa financeira a pagar. Se houver alguma despesa financeira que já foi declarada. Raramente isso acontece. Normalmente esse valor é zero, né? Despesas não operacionais a pagar, né? Alguma despesa prevista, isso também é raro. Normalmente esse valor é zero, ok? O passivo circulante, então, ele, ao somar esses valores aqui, ó, o total do passivo circulante ele vai somando aqui. Então, o somatório do passivo circulante, ele é o somatório do contas a pagar fornecedores mais o contas a pagar despesas. Quando eu somo esses dois aqui, ó, ele tem que dar o valor que está lá no balanço. O valor que vai aparecer aqui em cima, que é o somatório desses valores aqui, é o somatório que eu tenho lá nos controles gerenciais a pagar, ok? Exigível em longo prazo. Aqui, quando a gente precisar de dinheiro de investidores, nós vamos colocar o dinheiro de investidores aqui. Então, imagine que o professor Lucas, né? Biolucas, seja o nosso investidor, tá certo? Então, o dinheiro que eu devo o Biolucas iria aparecer aqui, tá certo? Nós ainda, na fase que estamos, não pegamos dinheiros com investidores, mas nós vamos precisar, porque as empresas tiveram, a grande maioria, um prejuízo no mês de março, e eu estou com medo de não termos dinheiro em abril para pagar as contas. Então, eu preciso que o financeiro faça uma estimativa que eu vou precisar de dinheiro, tá certo? Resultado de exercícios futuros, isso aqui nunca vai ter, é sempre zero, tá certo? Capital social, nossa empresa começou com 30 mil, tá certo? Então, só colocar o 30 mil aqui. Prejuízo, isso aqui é o resultado acumulado da DRE. Então, se eu pego no mês de março,
eu vou ver aqui qual que é o resultado da DRE. No mês de abril, eu vou somar março com abril. No mês de maio, eu vou somar março, abril e maio. E vou somando aqui o lucro prejuízo acumulado. É o somatório das DREs. E aí vai me dar o total do passivo. Como todos vocês já sabem, o total do passivo tem que ser igual ao total do ativo. Tá certo? Então, precisamos fechar o balanço do mês de março. Muitas operações, o mês de março foi muito tranquilo, porque nós tivemos poucas operações. Tá certo? Então, preciso que essa semana vocês me entreguem a DRE e o balanço fechado. Ok? Bom trabalho.